As montanhas são dele, os vales também.
porque o teu amor nos alcançou. Permaneça o teu Espírito Santo conosco. É o que mais precisamos neste mundo, é da presença do teu Espírito Santo. E através dele, ó Deus, iremos reconhecer o quanto tu és grande, o quanto tu és forte, o quanto o Senhor é grandioso em nossas vidas. Permaneça conosco, que os teus anjos, ó Deus, acampem-se ao nosso redor e o teu Espírito unja-nos com o teu poder. Nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. A mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Não vai pecado E guiar no serviço. Posição para o voto, fidelidade à Bíblia. Prometo fidelidade à Bíblia. A sua mensagem de Salvador, crucificado, ressurreto, que está vivo, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, pelo dom da vida. Te agradecemos, Senhor, pelos 21 anos do Clube Ora. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Venha abençoar, Senhor, a todos que estão aqui presentes. Abençoe também esta programação. É isso que te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Todos de pé para juntos cantarmos o hino. Wesley, né, Elisama, Daiane, Ítalo, Patrick, Josué, Joel, Murilo, Micael, Dalman. Tem mais, né? Porque eu tenho uma lista lá em casa, eu tenho uma ata lá em casa com todos os nomes deles, para não esquecer nunca. E você vê hoje aqui assim à frente, liderando, fazendo
você fez um pouquinho parte daquela história do crescimento espiritual da vida daquela criança. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. É gratificante demais. Um dia desse da UAM, que dia foi? Foi no dia do professor, em outubro. Da UAM mandou um texto para mim, agradecendo. A minha até casa do texto fala, mas foi um texto bem lindo, era bonito de ler na íntegra, mas eu vou resumir aqui. Ele agradecendo porque ele disse que dava muito trabalho. Você sabe como era da UAN, né? Quando era pequenininho, da UAN era bem. E ele reconheceu que ele dava muito trabalho, que ele não era fácil. E nós, do Grupo de Aventureiros, tivemos muita paciência com ele, sabia lidar com ele. E ele ainda disse assim: hoje eu sou o que eu sou, graças à senhora, Paty. Gente, eu me arrependi, eu fiquei tão emocionada. Eu estava tão chorando nesse dia que eu ganhei o meu dia. Eu te mostrei, não foi daí? Eu ganhei o meu dia. Eu fiquei assim, sabe? Quando a gente pensa que ninguém está vendo ali, está reconhecendo, vem um aventureiro seu de muitos anos, já com mais de 20 anos, e reconhece que hoje é o que é, porque você fez parte da vida dele. E ele continua bem espiritual, né? Lá na igreja que ele está. E isso é bom demais, tá, gente? É prazeroso. E é isso. Essas 3 perguntinhas, né? Eu lembro, eu estava contando lá fora também, que na época eu fui muito feliz, minha gente. Eu lembro que tinha não dá aquele negócio que a gente passa por dentro, tipo um tobogã, que era feito de bomboneiro de lá dentro. Então, eu acredito que quem foi da minha época, né? Quem foi da minha época aproveitou muito, muito mesmo. E aí eu fico, eu queria tanto que esses meninos aproveitassem. Quando eu aproveitei cada segundo, eu lembro que pai vinha me buscar e eu não queria ir embora. Ficava todo mundo aqui embaixo. Mas enfim. Sempre um lanchinho, né, Naira? Sempre um lanchinho. Era bom demais. Enfim, Patrícia, que o Senhor vai abençoando nessa sua vida e sua família. Amém, Naira. A pequenina luz eu vou deixar brilhar. A pequenina luz eu vou deixar brilhar. A pequenina luz eu vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar e brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. A pequenina luz eu vou deixar brilhar. A pequenina luz eu vou deixar brilhar. A pequenina luz eu vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar e brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. A pequenina luz eu vou deixar brilhar. A pequenina luz eu vou deixar brilhar. A pequenina luz eu vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar e brilhar.
pedir pela vida da nossa ex-diretora Patrícia. Obrigada por ter nos concedido até aqui. Em nome de Jesus. Amém. É aqui que eles aprendem os primeiros passos para depois ir para o desbravador. Então, façam a parte de vocês, a parte que Deus dá a cada um, que é educar os filhos no caminho que ele deve andar. Vamos todos ficar de pé e juntos fazermos uma oração? Papai do céu, muito obrigada por toda a vida. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem respeitado. Amém. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Venha, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar. Prestando atenção em adoração. Bom dia! Bom dia! E aí, crianças, tudo bom? Tudo bem ou não? Sim, né? Hoje é o dia mais feliz, né? O sábado do Senhor, e a gente está aqui na casa dele para louvar ele, certo? E hoje, sábado, dia 14, a gente começa uma sequência de adoração infantil especial, onde a gente vai falar sobre o plano da salvação. Vocês sabiam que Jesus tem um plano? Né? Que Deus fez um plano e Jesus veio, né, para nos salvar. Então, hoje começa essa sequência. Então, vocês não podem perder nenhum sábado daqui para frente. Certo? Hoje a gente vai apresentar as cores da salvação para vocês. Eu vou pedir para as crianças entrarem aí representando as cores da salvação. Olha só, cada cor dessa aí representa alguma coisa, tem um significado, certo? E no próximo sábado a gente vai começar a estudar cada cor separadamente e mais o significado de cada uma, certo? Hoje a gente trouxe para apresentar para vocês todas as cores juntas e as crianças vão dizer aqui o que elas significam, ok? Vamos lá, Taininho, o branco significa o que no plano da salvação? O quê? Pureza. A pureza, não é? A pureza. E quem é que nos torna puros? Hein, crianças? Quem é que deixa a gente puro? Jesus, não é? Agora tem outra cor aqui no plano da salvação também. Pecado. O cinza representa o pecado, né? Porque quando o pecado chega a gente fica triste, fica sem cor, né? Então o cinza representa o pecado. E o vermelho também tem um significado. Ele falou baixinho aqui, sangue, né? Quem foi que deu sangue por nós, crianças? Jesus, que deu o sangue dele por cada um de nós. Temos aqui outra cor, a cor verde. Depois que Jesus deu o sangue dele por nós, o verde veio para trazer Novo nascimento. muito bem, o verde representa um novo nascimento, porque quando a gente aceita Jesus, a gente nasce de novo. E aí vem o momento que nós todos esperamos, que a cor amarela representa A volta de Jesus. a cor amarela representa a volta de Jesus. Então, crianças, Deus ele nos ama tanto que ele elaborou um plano para nos salvar. E essas cores
significado, certo? E aí, a partir de sábado, a gente vai estudar o significado mais aprofundado de cada uma dessas cores aqui, que são muito importantes para a nossa vida, né? Tá bom? Agora nós vamos orar e lembra, não perde nenhum sábado, porque se você perder, você vai ficar sem saber qual o significado das cores bem específico, certo? Tá bom? Combinado? Ninguém vai faltar? Muito bem. Agora vamos orar. Vai. Papai do céu, muito obrigado por esse prêmio da salvação. Te agradecemos em nome de Jesus, amém. As crianças agora vão ficar com o papai e com a mamãe. Te amo, Deus. Vocês conhecem? Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem. Eu cantarei a bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meu fogo, a escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem. Eu cantarei da bondade de Deus. Gostaria de convidar a família de Tairine.
Nós vamos sortear a próxima criança. Espere, por favor. Quem foi sorteado dessa vez foi Emanuel. Na casa de Cláudia é dobrada a bênção. É, também. Pode entregar. Pega, tia. Pode pegar. Ah, tá. Vamos lá. Vamos orar. Oremos. Querido Deus e Pai, nós te damos graças a Deus por mais um dia. Eu quero te agradecer também, meu Pai, pela essa iniciativa tão importante, tão grandiosa para o Senhor, que fazemos todos os dias, ó Pai, ensinando os nossos filhos o caminho que deve andar. E neste momento eu também peço a presença do Espírito Santo sobre lá Cláudia, Araquiel, Deus, assim como eu, assim como todos nós que pretendemos levar nossos filhos para as nossas celestiais, fazer o culto todos os dias e lembrar a importância do nosso Deus, para que assim, meu Pai Santo, eles nunca esqueçam, Pai, que a cada dia nós devemos buscar e brevemente, ó Deus, estarmos todos no céu fazendo esse culto maravilhoso, adorando a tua santa presença. Perdoa os nossos pecados, cada um de nós e nos dá um feliz sábado, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não foi sorteado, não desista. Seu nome está aqui. Oremos. Nosso Deus e Pai, é muito bom estar nesse lugar para exaltar o Teu nome. Aqui nós estamos também em busca do nosso perdão. Se durante essa semana, através dos pensamentos, palavras ou atitudes, machucou o Teu coração, conceda-nos pela Tua infinita graça o perdão dos altos céus. E ao sentirmos este perdão, queremos externar a alegria de poder cantar e meditar na Tua palavra. Que o Divino Espírito Santo seja mais uma vez o professor mestre neste recinto, e que Ele também agora acalme o nosso ser, traga refrigério à nossa mente. Se porventura tem alguém machucado, ferido pelas lutas desta vida, Tuas mãos santas estejam agora sobre esta pessoa, trazendo calma e alento. Finalmente nos dê a alegria de adentrarmos em sintonia com o céu, de ser de fato uma bênção para esta igreja, em nome de Jesus. Amém.
Deus pelo sábado. Né? Gente, nesse momento vocês vão ver e ouvir o nosso Provai Verde. E logo depois os diáconos e diaconisas serão liberados para recolher os dízimos e as ofertas. Eu era taróloga. As pessoas me procuram. Eu era taróloga. As pessoas me procuravam para ler o destino delas através das cartas. Ela era agitada, inquieta, algo nela clamava. E perguntei se elas aceitavam o estudo bíblico. Elas disseram que sim. Agora eu me sinto muito mais preparada para trazer as pessoas aos pés do Salvador que eu conheci. Provai e vede histórias de fé e fidelidade. Feliz sábado. Como é bom ter vocês aqui na casa de Deus no dia do Senhor, no sábado. Queria desejar boas-vindas a todos, mas principalmente as pessoas que estão hoje nos visitando. Eu lembro quando eu visitava a igreja, que uma pessoa vinha aqui na frente e agradecia pela presença, eu me sentia muito bem,
com aquelas saudações, aqueles agradecimentos. Então, que vocês possam ser bem-vindos. Vocês são sempre bem-vindos na casa do nosso Deus. Agora eu queria convidar vocês a continuar cantando com a equipe de louvor. Vamos cantar um hino muito bonito, que é o 471, Porque Ele Vive. Vou pedir que todos se coloquem em pé e vamos juntos entoar esse
Vamos nos ajoelhar. Oremos. Santo Deus, bom Pai, engrandecido, Senhor, seja o teu nome nesse lugar. Pois só tu, Senhor, é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Teus filhos, Senhor, estão aqui prostrados diante de ti para te adorar, porque tu mereces. Porque tu, Senhor, nos criou, é o nosso Criador. Porque tu, Senhor, nos mantém. E porque tu, Senhor, nos promete vida eterna. Fica, Senhor, conosco. Que nossa mente, Senhor, possa ser aberta. E que o Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade, possa, Senhor, nos auxiliar, sendo o nosso professor, para que nós, Senhor, possamos confirmar a fé que tu nos deu. A fé, Senhor, de que tu nos remiu e que um dia, Senhor, o teu Filho Jesus Cristo voltará, nos buscará e um dia, Senhor, viveremos eternamente nessa terra transformada. Amém. Abençoa, Senhor, o pastor que vai trazer essa mensagem celestial, uma mensagem, Senhor, que é uma mensagem do céu, para que nós, Senhor, possamos absorvê-la e que possamos, Senhor, junto com todos, aguardar a breve volta do Senhor Jesus. Amém. Fica, Senhor, conosco. Obrigado por tudo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Alegria ser recepcionado pela igreja Santa Luzia. E é uma alegria também poder recepcionar, estender essa recepção a cada pai, a cada mãe, a cada filho. Aqui nós estamos para exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Como vocês sabem, nós estamos estudando as crenças adventistas. Recapitulando, são quantas doutrinas? 6 doutrinas e 28 crenças. Por que isso? Porque em cada pilar de doutrina tem um conjunto de crenças. Nós estamos estudando a primeira doutrina, a doutrina de Deus, que tem 5 crenças. A primeira crença, a Bíblia, depois Trindade, depois Deus Pai, Deus Filho, que vamos estudar hoje, e amanhã, domingo, vamos estudar Deus Espírito Santo. Os próximos encontros vamos estudar a segunda doutrina, que é a doutrina do homem. Na doutrina do homem nós temos apenas 2 crenças: a criação, traçando o paralelo, criação e evolução, e também a natureza do homem. Bom, enquanto é projetado, nós queremos estender também a recepção para aqueles que estão visitando, né? Quem está visitando hoje, irmãos? Tem alguém visitando? Que ainda não é membro batizado? Quantos? Ali, ok. Deus seja louvado por tudo. Meus queridos, por que na projeção nós entendemos que o olho é melhor aluno do que o ouvido? Aquilo que você vê, você aprende com mais rapidez e consegue armazenar para que você possa utilizar sempre que necessário. Bom, nós está sendo concentrado aqui as nossas crenças. Vou levando um pouquinho, talvez seja legal, né? Vou levantar. O desafio é para a igreja. Quantos aqui tem o livro Nisto Cremos? Volume. Ok. Tudo isso tirado do livro Nisto Cremos, certo? É para que você seja desafiado a conhecer as nossas crenças. Por que isso é importante? Não basta só tê-la como verdade para você, mas ter subsídio de ferramenta para defender diante dos desafios que aparecem. Bom, todas essas crenças, recapitulando para massificar a informação, todas estas crenças, as crenças adventistas, são tiradas de onde? Da Bíblia. É importante você entenda isso. Seja um crente da Bíblia. Por que isso? Porque você, se você for um crente da Bíblia, você não vai ter dificuldades. Se alguém fracassar, você vai continuar a sua jornada. Então seja um crente da Bíblia. Certo? Ok. Vamos avançar. Aí está, nisso cremos, para fortalecer. Hoje estudaremos, ainda estamos, talvez seja necessário alguém um pouco mais,
Ok. Hoje estudaremos a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. A pessoa bendita. Inclusive a lição da escola sabatina tem trazido muita ênfase a isso. Certo? Muito bem. Como introdução, 4 pontos simplórios para que você entenda a relevância desse tema. Comigo aqui, irmãos. A divindade de Cristo é o que, meus irmãos? Conceitos centrais. Não tem como ter cristianismo se você não crer que de fato Jesus é um ser divino. Esse é o primeiro ponto que não tem como negociar. O segundo ponto, Jesus Cristo verdadeiramente Deus e o que mais? Verdadeiramente homem. Nós vamos entender isso. É um mistério que teremos um doutorado de 1000 anos no céu para entender os seus pormenores. Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, as encobertas pertencem a Deus. Mas aquilo que foi revelado, o Senhor quer que você e eu conheçamos e cresçamos. Ok. Terceiro ponto. Essa crença está fundamentada onde? Nas Escrituras. Quando estiver estudando a Bíblia com alguém, dando estudo bíblico, ou conversando, não esqueça de dizer que tudo isso está fundamentado na Bíblia. Nós cremos nos livros de Ellen White, sim, mas nenhuma das nossas crenças foi tirada, nenhum parágrafo dos livros dela, para que os inimigos da cruz de Cristo não atirassem pedras. Então todas são fundamentadas nas Escrituras. Bom, 4 ponto, a compreensão da natureza de Jesus é o que, irmãos? Fundamental para quê? Na salvação da humanidade. A lição da escola sabatina desta semana, que já estudamos, tem um ponto importante, que é renovação através do conhecimento. Você não vai renovar nada se você não tiver uma nova luz de conhecimento. Em qualquer área da sua vida. Qualquer área. A luz do conhecimento, ela lhe permite crescer. Então esteja aberto a esta nova luz. Agora, é verdade também que toda luz que não é seguida, ela se transforma em trevas. Então você tem um contato com uma nova luz, viva essa nova luz, e aí acontece a transformação. Muito bem. Agora, comigo aqui. Qual que, meus irmãos? Qual foi a natureza de Cristo no vejo? Qual foi? A de Adão antes da queda ou de Adão depois da queda? Vamos saber disso hoje, né? Muito bem. Adão antes de pecar ou Adão depois que pecou? Qual foi a natureza que o Senhor Jesus Cristo teve quando veio a este mundo? Vamos avançar. Vamos pensar um pouquinho aqui para você reviver um pouquinho sua memória. Adão antes de pecar. Quem era este homem antes de pecar? Aí está o nosso primeiro pai Adão, e tinha uma sintonia direta com Deus Pai, que nós chamamos de uma comunhão. Por isso as vestes de Adão antes de pecar era a veste da luz, era a veste da santidade. E você vai ver que ele vai perder aquela veste quando ele peca. Que veste ele perdeu? A veste da santidade, certo? Então assim era Adão antes de pecar, certo? Recebia na viração do dia, todos os dias, Deus Pai estava ali conversando com ele, como nós estamos aqui. Que maravilha, né? Bom, aqui ó, tinha potencial para quê? Para alcançar a vida eterna. Potencial. Então vamos saber isso dos próprios encontros, que Adão não tinha a imortalidade inata, ou seja, já colocada. Ele tinha esse potencial. Ok. Número 2, não tinha o que, meus irmãos? Não tinha tendência para o pecado. Após a queda, nós herdamos uma natureza inclinada para o pecado. Adão não tinha. Certo? Número 3, tinha a possibilidade de, que é o livre-arbítrio. A possibilidade estava ali. A possibilidade estava ali. Bom, agora vamos ver agora como a coisa muda, né? Adão depois de pecar. Pecado. Esse intruso, né? Que quebrou a comunhão com os nossos primeiros pais. E aí estava o quê? Separação de Deus. O pecado, o intruso. Perdeu o que, irmãos? Da vida eterna. Perdeu esse potencial. Número 2.
fraqueza, dor, tristeza, fadiga, morte, inclusive a nível de curiosidade, o cansaço. É até difícil imaginar o que é você trabalhar um dia, a semana e não ter cansaço. O cansaço veio também com o pecado. Os espinhos que você vê também veio com o pecado. Quantas coisas ruins. Ok. Passa a ter o quê? Tendência. Por isso que uma criança já nasce com essa tendência para o pecado. Já nasce com essa tendência. Bom, tem a possibilidade de pecar, livre-arbítrio. Está aberto aí para todos nós, né? Agora vamos ver agora. Adão depois de pecado, e agora você vê agora quem constrói essa ponte para ligar o homem a Deus. Quem, meus irmãos? Jesus. Então não tenha vergonha desse nome, independente da sua idade. Na escola, no trabalho, é o único nome que pode ligar os habitantes da terra ao céu, é o Senhor Jesus Cristo. Ok. Bom, que tipo de natureza humana foi assumida por Cristo? Lhe dei ali uma pincelada, como era Adão antes de pecar e Adão depois de pecar, certo? Muito bem. Pré-lapsariana, o que é isso? Isto é idêntica a de Adão antes da queda. Ok? Pós-lapsariana, isto é idêntica a Adão depois da queda. Qual era então a sua natureza? Que tipo de natureza humana foi assumida por Cristo? Qual? Se alguém lhe perguntar, você vai dizer isso. Ambas conta com apoio bíblico. Vejamos alguns detalhes. Vamos conhecer. Muito bem. Pré-lapsariana, antes da queda. Bom, você tem aí Hebreus 7,26. Sumo sacerdote santo, inocente, sei o quê? Separado do pecado. Ok. Mas para corroborar ainda, João 14,30. Ele nada tem em mim. Então, se alguém quiser defender, ele vai encontrar subsídio bíblico para defender isso aí. Bom, após a queda, Hebreus 2,14, ele teve o quê? Ok. Romanos 8,3. Até aqui tudo compreendido, né? Ok. Bom, Jesus não, eu colocaria para chamar sua atenção, eu grifo ali, não veio do quê? Isso ele veio. Então, nesse aspecto, Adão tinha um vigor grandioso antes da queda, e Cristo veio depois de 2.000 anos, 4.000 anos. Porque de Adão ao dilúvio, 2.000 anos. Do dilúvio até o nascimento de Cristo, como diz Gálatas 4,4, mais 2.000 anos. Então, imagine aí, depois de 4.000 anos, como estava a natureza humana, teve de cansaço e tudo mais. Bom, ele assumiu uma natureza humana. Como era essa natureza, irmão? Então ele veio em uma certa desvantagem e teve que enfrentar o nosso arqui-inimigo desta forma. E venceu o quê? Nesta condição. Porque qual era a grande alegação? Você pega ali Apocalipse 12, quando o diabo é expulso, a alegação dele é que nenhum mortal, nenhum ser humano poderia enfrentar a lei de Deus e ser obediente. Olha a alegação dele. Então Jesus precisava vencer como nós. Ok. Então vamos avançar. É o irmão comigo lá. Mas sendo sem, ou seja, ele não tinha tendência para o pecado, a semelhança do que tinha Adão antes, não tinha tendência. A possibilidade existia, mas não tinha tendência. Então é bom que você saiba que Jesus enfrentou como homem. E se ele tivesse fracassado, hipoteticamente, o que iria acontecer? Os três que lá estavam no céu deveriam descer. Quem eram os três que estavam lá, irmãos? Lembra? Enoque e Elias. Moisés, Enoque e Elias estavam no céu antes da vinda de Cristo. Agora não é sangue de bode e de cordeiro que tira pecado. Eles estavam lá na crença, na fé que Jesus viria e venceria, mas a possibilidade existia. Por isso que quando Cristo morre, o nosso arqui-inimigo, ele em pessoa e todos os demônios estavam ali para ver se ele saía do sepulcro.
Por isso o cristianismo é fundamentado em 2 pilares: a veracidade da Bíblia e a ressurreição de Cristo. Ali estava a garantia e o penhor nosso. Muito bem, isso está em Testemunho Celeste, Romanos 4, 220. Vamos avançar. Quem é essa pergunta? Quem é o Deus Filho? Por que é importante isso? Aqui em Petrolina tem uma igreja que tem crescido muito, não vou citar o nome por uma questão ética e respeitosa, que defende que Jesus Cristo não é Deus. Não é Deus. Certo? E você precisa ter isso bem claro na sua vida. Não apenas para defender a sua fé, mas para poder apresentar verdades bíblicas a estes que podem estar sendo enganados. Entendeu? Vamos lá. Primeiro aqui comigo. Não deve ser entendido como o que, meus irmãos? Ou uma? Não é uma criação de Deus. Nós vamos entender também essa nomenclatura de filho. E quando apresenta essa nomenclatura filho, nós entendemos que filho foi um ser criado. Nós vamos entender também isso, certo? Bom, o filho é de fato o que, meus irmãos? É de fato Deus. É de fato Deus. O que mais? As Sagradas Escrituras fornecem provas. De que forma? Incontestáveis. Incontestáveis. Nós temos algumas dessas ferramentas para nós, certo? Em Mateus 1, 23, ele foi o quê? Que significa? Vamos mais. Em Mateus 16, 16, Pedro testificou. Pedro. Vamos mais ainda. Tito 2,13. Paulo falou o quê? Grande Deus. Em João 1, João fala o quê? E o verbo era quem? Era Deus. Agora 1 João 5,20. João diz que verdadeiro Deus. Verdadeiro Deus. Vamos avançar. Criador de todas as coisas. Aí você tem texto. Você tem João 3, Colossenses 16, 1 Coríntios, por aí vai, certo? Vamos lá. Mantenedor de todos o quê? Não basta ser criador, ele é mantenedor. Olha o poder desse Deus. Criou, se ele parasse um segundo de trabalhar, todo ser que respira morreria. Fôlego da vida, ele está mantendo agora nós, certo? A ressurreição e a vida, João 11, 25. Quando ele sai, ali após ressuscitar Lázaro, ele diz isso também na sua ressurreição. Bom, o único que pode fazer o que, meus irmãos? Você quer mais? É o único que pode perdoar o pecado. O Pai, ali Apocalipse 5, ele diz: eu a ninguém julgo, tudo entreguei ao Filho. Então ele se apresenta como aquele que pode perdoar o pecado. Continuamos com a mesma pergunta: quem é o Deus Filho? Eu sou o que, meus irmãos? João 14, 6. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Então, se você quer ir para o céu, não pode esquecer o caminho que é Jesus. Eu sou o que mais? João 10, 11. Ele é o bom e o poderoso pastor que não deixa nenhuma ovelha. Eu sou o que? João 8, 12. A luz tem que entrar na sua casa, mesmo você conhecendo, com as luzes apagadas. E veja que desafio que não é. Eu sou o que, meus irmãos? João 6,35, o pão. E lá no deserto, quando o povo sai do Egito e caminha por 40 anos, aquele maná que descia do céu, ali era símbolo do Senhor Jesus Cristo. Símbolo do Senhor Jesus Cristo. Ali você tem: eu sou o que, meus irmãos? João 15, 1. A videira, símbolo da alegria. A videira, o suco, símbolo da alegria. Tem muita gente buscando alegria lá no baile, lá na bebida alcoólica, lá na droga, e não vão encontrar. A verdadeira alegria passa pelo Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele diz mais: eu sou o que, meus irmãos? A porta. João 17. Tem que entrar numa casa que não tem a porta, né? Aí está: eu sou o que? Apocalipse 2,13. O A e o Z do alfabeto grego. Você dissesse: eu sou o começo e o fim, certo? Então você tem aí. Ele diz que é mais o que, meus irmãos? Eu sou João 4, 14. Qual é a relevância de apresentar esse slide? Vou sentar e vou dizer qual é a relevância. É você que está aí sentado me ouvindo, olhar para este slide
e dizer assim: tudo que eu preciso nesta vida e para ir para o céu, quando eu encontro em Jesus Cristo. Essa é a relevância, irmãos. Aqui ele diz: eu sou a água, eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a porta. Por isso nós, como adventistas do sétimo dia, falamos com veemência esse nome. E não podemos nos envergonhar, irmão. Que seja na escola, como aluno, como professor, na condição que você está no trabalho, não tenha vergonha de pronunciar esse nome, pois ele é tudo na nossa vida. Bom, o Deus Filho e seus atributos incomunicáveis. Incomunicáveis, aquilo que ele não comunica, pertence apenas à Trindade, certo? Qual é o primeiro, irmãos? Onipotência. Com Deus tudo pode no céu e na terra. Então esse poder ele não compartilha com os seres humanos. Este não. E quando você pegaria Apocalipse 22:2, repito para massificar a informação, Apocalipse 22:2 lá diz que uma árvore da vida que produz os seus frutos de mês em mês, e as folhas são para as cura das nações. E você perguntaria: lá no céu vai ter doença? Não. E o que significa este verso? Uma eterna dependência do Senhor Jesus Cristo. Uma eterna dependência. Em nenhum ponto na história, nem na terra, nem no céu, você vai dizer: eu não preciso mais de Jesus. Aí foi onde o diabo pecou. Aí foi onde ele caiu. E imaginou que poderia fazer o que ele imaginava sem Deus. Então, irmãos, é acima de Deus que subiram as estrelas, né? Primeiro ponto que você precisa entender é que não adianta orar pedindo este dom, porque ele é incomunicável, pertence à Trindade. Tem mais outro. Qual é o outro, irmão? Onisciência. O que é isso? João 21:17. Por isso que em Deuteronômio 17 Deus proíbe consultar os médios, ou a feitiçaria, ou consultar os mortos, porque o álibi que eles usam é exatamente ler pensamentos, ou a magia, ou a hipnose. Então, irmãos, isso aqui pertence exclusivamente a Deus. E se alguém for enganado, ludibriado por esse engano, não foi uma luz que ele teve, foi a luz do inimigo que ele teve. Deus que mostra, revela, né? E Deus até pode revelar, mas Deus revela de três formas. A Bíblia fala: Deus revela através dos sonhos. Nem todo sonho é uma revelação de Deus, você sabe disso. Deus revela através das visões, e falou com Moisés boca a boca. E agora você tem sonhos e visões, que foi formado a Bíblia através dos sonhos e visões. Agora pergunto para a nossa reflexão, uma pergunta retórica, só para reflexão: como eu vou acreditar em um sonho e uma visão, ou seja lá o que for, que choca com a palavra de Deus? Eu fico com código diante disso. A palavra de Deus. Então, todas as vezes que alguém me apresentar, seja o que for, que não anda de conformidade à luz da palavra de Deus, rejeite. Fuja como quem foge uma cobra cascavel, porque ali não está o projeto de Deus. Bom, o que mais, irmãos, aqui? Ali nos comunicar. Onipresente. Após a ressurreição, Jesus afirmou: estou convosco quantos dias? Esse é um atributo de Deus. Agora, você sabe que o diabo ele não é onipresente? Ele não é onipresente. Ele tem os demônios para fazer a obra dele, mas ele não está em todo lugar, certo? E ele tem organizado, aquele livro falando sobre os anjos, ele tem organizado os seus demônios para trabalhar em pecados específicos. Ele tem trabalhado, treinado. Você fica aqui com adultério, você fica com a violência, você fica com isso, você fica com aquilo. Ele tem treinado. Só na terra ele tem 6.000 anos preparando o seu exército para a prática do mal. Então ele não é onipresente. Agora o nosso Senhor Jesus Cristo é. Por isso, qual é a relevância disso? Eu posso ter a certeza que Ele está comigo no meu trabalho. Eu posso orar e clamar a alguém que está lá em São Paulo, na certeza de que Ele é onipresente. Bom, Provérbios 15:3, o que é que diz, irmãos? Os olhos do Senhor estão aonde?
Os olhos do Senhor estão em toda parte. Então o juízo de Deus não será um juízo arbitrário. Ele está em toda parte, contemplando os maus e os bons, independente da sua idade, independente da sua profissão, independente do seu poder aquisitivo. Deus está observando e Ele não quer lhe deixar lhe devendo nada. Eu queria muito que você colocasse uma coisa na sua cabeça, na sua mente. Isso vai te ajudar muito. Não se tem prejuízo fazendo a vontade de Deus. Não se tem prejuízo fazendo a vontade de Deus. É bem verdade que muitas vezes fazer a vontade de Deus não é fácil, mas é compensador. Fazer a vontade de Deus muitas vezes será renunciar do que eu gosto, do que eu quero. E aí está a diferença entre o servo de Deus e aquele que quer apenas bênçãos de Deus. O servo de Deus, ele é submisso. Agora, a nível de curiosidade dentro desse tema, kenosis, que é a palavra grega, kenosis, para esvaziamento. Eu queria agora que você entendesse aqui. O Deus Filho e o alto esvaziamento ou kenosis. O que é kenosis? Nós vamos ficar sabendo. Nós defendemos que Jesus Cristo é Filho de Deus e Filho do... Ok. Mas se alguém me apresentar esse texto, esse texto que nós vamos ler agora, para que você não fique confuso, embaralhado, certo? O vocábulo kenosis vem do verbo grego, que significa esvaziar ou derramar. Até aqui tudo bem. Aqui tudo bem. Agora comigo aqui. A teologia kenótica ensina, você vai abrir agora esse texto, Filipenses 2, do 5 a 7, erroneamente. E se alguém chegar na sua casa e vai dizer que Jesus não é Deus, e vai lhe apresentar esse texto, e você precisa entender o que esse texto quer dizer. Filipenses capítulo 2, do 5 a 7. Quem achou, eu gostaria de ler isso para nós. Filipenses, alguém achou? Tende em vós mesmos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O outro, prossiga. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte. O ponto-chave é o versículo 7, o verso que você leu, a expressão esvaziou-se. E aí agora, essa teologia kenótica diz que é esse momento de esvaziar ele deixou de ser Deus. E aí nós vamos trabalhar agora isso, certo? Vamos entender agora esse esvaziamento, certo? Ensinando que Jesus deixou de ser Deus no seu alto esvaziamento. É isso que eles trabalham para confundir, certo? Agora comigo aqui, a verdadeira compreensão é essa. Compreensão correta. O Deus encarnado, ele livremente, comigo aqui, deixou de usar seus atributos, mas não deixou de... Há diferença aqui, irmãos? Total. Uma coisa é você deixar de usar aquilo que você tem, outra coisa é você não ter. O que aconteceu com Cristo foi, ele não usou o seu poder divino para o seu próprio bem. Porque se ele tivesse usado, o nosso arco livre diz assim, ele não serve para ser o salvador do mundo. Porque ele me enfrentou como Deus, e ele quer que o ser humano me enfrente como homem. Então, ele não usou, mas você sabe que quando foi para o benefício de outros, ele usou. A Bíblia está repleta. Sim ou não? Se você lembra Mateus 17, 27, Pedro, alguém chegou, os cobradores de impostos, né, disse: o teu mestre paga tributos, e Pedro, aquela empolgação toda, ele se paga. Aí Jesus disse: Pedro, me diz uma coisa, os cobradores cobram imposto dos filhos da terra dos estranhos, dos estrangeiros. Aí Jesus falou: nós estamos dizendo, porque nós não somos estrangeiros. Aí Pedro caiu em si. Aí Jesus disse: então faz o seguinte, jogue um anzol no rio e você vai pegar um peixe. Dentro desse peixe vai ter 2 moedas. Pague uma para mim e outra para você. Você não disse que ele paga? Para não ficar maluco aqui. Algum mortal poderia fazer isso, irmão?
Nunca o mortal por isso assim, jogaria uma vara ali no rio São Francisco, uma só. E naquele peixe que você pegar, vai ser o primeiro, vai ter 2 moedas. Não tem como. Aqui é sem sombra de dúvida e poder divino. Mas ele não usou para o seu benefício. Na multiplicação dos pães, quando ele andou sobre as águas, quando ele ressuscitou e tudo mais, irmãos. Ele está usando um poder não mortal, não de homem. Agora, volto aqui para você. Uma coisa é deixar de usá-lo, outra coisa é deixar de ter. Ele não usou para enfrentar o inimigo. Por que isso? Porque ele é o nosso exemplo. Nós podemos enfrentar o nosso inimigo como Cristo enfrentou como homem. Agora, na dependência dele. Efésios 6, versículo 13, diz que nós temos armas espirituais para enfrentá-lo. Lembra disso? Capacete da salvação, a espada e tudo vai, são armas espirituais para enfrentar. Vou avançar. Bom, o Deus Filho e o que mais ali, irmãos? Eu coloco aqui para chamar a sua atenção a união. Tem que ficar muito bem entendido esse assunto, irmão. A união. Bom, Cristo é plenamente divino e totalmente o quê? Todo ser. Por isso fala unigênito. Nós vamos ficar sabendo essa expressão unigênito. Ou seja, único, único ser em todo o universo que é 100% homem, 100% Deus. Não tem nenhum outro ser com essa característica. E ao chegarem no céu, pela graça de Deus, diga amém, irmão? Amém. Vai ter 2 personagens para chamar a nossa atenção. Adão, por quase seus 5 metros de altura, 1 tonelada, e Jesus Cristo com as marcas nas mãos dos pés. Então essas marcas vão permanecer se Deus homem. Agora, ainda sobre a mesma temática, ele é filho que? Então alguns entendem unigênito, ou seja, único, ou seja, filho. Se é filho, é menor. Alguém o criou, é criado e ser criado, não é isso? O termo significa o que aqui comigo? Embaixo, irmão. Sem, singular, o único. Deus seja louvado por isso. Bom, ainda falando dessa natureza, a união das 2 naturezas em Cristo possui implicações diretas e essenciais para a obra de quê? Para a obra da salvação. Então tinha que ser. Se ele enviasse um anjo mais poderoso, seria derrubado. Mas também não preencheria os requisitos. Tinha que ser homem para enfrentar o inimigo como homem e vencer. Mesma condição de Adão. Tinha que ser Deus para apresentar todas as prerrogativas de Deus para dizer tudo que o céu exigiu, eu preencho. Por isso tem implicações divinas. Por que isso é importante? Tem muitos filmes que muitas vezes você assiste, você tem que ter o desconfiômetro. Tem filme que apresenta Jesus 100% homem. Se você tem esse conhecimento, você não vai ter nenhum problema. Você vai assistir tranquilo e você vai fazer a sacudidura. Isso é bom, isso não é. Isso é verdade, isso não é. Mas tem essa peneira, entendeu? Para que você não aprenda de forma equivocada e depois queira repassar. Então, nosso Senhor Jesus Cristo era 100% homem, 100% Deus. Bom, sendo plenamente Deus, Cristo possui o que, irmãos? Aqui, ó. Plenamente. Tinha que ter. E esse plano o diabo não conhecia. A Trindade tinha esse plano. Gálatas 4:4 diz que na plenitude dos tempos veio Cristo, com esse plano que o diabo não conhecia. Bom, ainda falando sobre a união. Sendo plenamente homem, pode o que, meus irmãos? Legitimamente. Só um ser que veio aqui, enfrentou sede, passou tudo que ele passou, pode entender a minha oração e a sua. E como, irmãos? Então, tudo que você possa imaginar, ele andou na frente. Ele andou na frente. Foi traído? Foi traído. Eu pergunto, você conhece alguém que em algum momento foi cuspido no rosto? Você lembra daquele soldado ali, quando deram voz de prisão, alguém chegou e cuspiu nele? Então, o que você possa imaginar, ele enfrentou para entender a sua dor, o seu clamor na sua oração. Bom, ali aqui embaixo agora. É nessa condição. Mediador. Mediador vai um grau além de advogado. Advogado defende o seu cliente, mas se o seu cliente for condenado, o advogado vai embora. O advogado vai embora, acabou, fiz a minha parte. O mediador vai além. Ele defende o seu cliente.
cliente agora tem que ficar preso, então eu fico no lugar dele. O mediador, ele pensou muita besteira, a mente dele é cheia de pensamento ruim, tem que colocar espinho, coloca na minha. Defendi meu cliente, ele fez muita besteira com as mãos dele, tem que ter prego, coloca nas minhas. Ele andou por lugares aí que não dá nem para revelar, tem que ter prego, coloca os meus. Essa é a função de um mediador, irmãos. Como é prazeroso você entender que Jesus vai além de ser um advogado. É Ele que intercede. É Ele que chega e diz: Pai, está ali João ali em Petrolina, congregando ali. Ele cometeu esse erro. Mas olha ele lá chorando, pedindo desculpa. E os metem no lugar dele. Amém? Amém. No lugar dele. Por isso é importante você entender que a única oração que as cortinas do céu se abrem é de Jesus. E eu que vim ali, irmãos, numa região de muita idolatria, né? Cresci com usado no pescoço, como bom cearense, né? Você cresce com usado no pescoço. E meus dedinhos ali, 6 horas, deslizavam ali, né? Tem alguém que já usou desse bom? Ali, né? Então, cada bolinha maiorzinha daquela era um Pai Nosso, 10 bolinhas era 10 Ave Maria. E você imagine um terço inteiro, né? Então, nós crescemos assim. Agora, Deus liberta. Literalmente, nós entendemos que o único nome que o céu entende, que as portas se abrem e o clamor de Deus chega até nós, é de Jesus. Então, não adianta, irmãos. Não adianta. Bom, ainda sobre a união. Esse negócio está certo? 11h40. Vou avançar. A natureza divina garante o que, meus irmãos? Enquanto com aqueles que ele veio salvar. Com aqueles que ele veio salvar. Eu gosto disso, irmãos, em saber que Jesus entende a minha dor. Não caiu, mas ele entende. Ele entende. Só o ser plenamente Deus e plenamente homem poderia o que, meus irmãos? Plenamente a humanidade caída. Deus Filho, ainda estamos falando da união. Em Cristo temos 2 naturezas em uma só pessoa. Ah, mas eu não entendo tudo. Amém por isso, irmão. Sabe por quê? Amém? Porque se nós entendêssemos todos os mistérios de Deus, Deus deixaria de ser Deus, né? E você deixaria de ser homem. Então Deus tem mistérios reservados para um doutorado de 1000 anos no céu, como os salmos explicaram alguns pormenores. Amém. E eu tenho certeza que você tem algumas perguntas. Eu tenho certeza que nenhuma escola sabatina, nenhum professor pode responder. Alguma pergunta. E lá o Senhor vai responder. Amém. Cristo é verdadeiramente o que, irmão? Cristo é verdadeiramente o que? Cristo é uma só? Não esqueça disso. Há nele 2 naturezas, divina e humana, naturezas diferentes, mas o que? Inseparáveis. Permanecer por toda a eternidade, as marcas. Cada vez que você chegar e conversar com o Cristo e dizer: Filho, eu vi ali em Petrolina, subindo naquela rua lá de bicicleta, de moto, de carro. Eu vi. Aquele dia lá que você queria fazer besteira, deu uma coisa errada, era eu que estava atrapalhando. Aquele dia lá que estava dando as coisas certas, era eu que estava guiando. E você não viu a minha mão, mas eu lutei. Você me deu trabalho, mas eu me trouxe. Porque eu acreditava que no final você estaria aqui. Amém. Então, indivisíveis, não se separam. Agora pergunta-se para a sua reflexão: a igreja adventista afirma que Jesus é criatura do Pai? É isso que ela afirma? Não. Absolutamente não. Por isso eu coloco um não bem grande ali para você não esquecer. A igreja não afirma isso. O que a igreja adventista então afirma nas nossas crenças? Ponto-chave da crença adventista sobre a pessoa de Cristo. Número 1, plenamente o que, meus irmãos? Jesus é Deus, parte da divindade, com os mesmos atributos e poderes do Pai. Plenamente Deus. Número 2, eterno. Ele sempre existiu, não teve um início temporal, sendo Deus antes de todas as coisas. Número 3, Criador. Ele participou da criação. Foi através dele que todas as coisas foram o que, irmãos? E ele? Não uma criatura. Ah, mas como é que eu vou entender? Ele nasceu ali de Maria,
e foi um bebezinho, foi crescendo, teve 3 anos e tal, ali tem a ver com o plano da salvação. Ah, mas eu não entendo esse mistério. Eu não entendo mesmo. Nós teremos doutorado de 1 ano para entender. Tem coisas que nós entendemos, tem coisas que é pela fé. E eu preciso crer que aquele Deus do esvaziamento, exatamente que os Spinoza apresentavam de forma equivocada, né? Ele deixou de usá-lo, não deixou de ter. Bom, primogênito, aquela expressão que ele falei antes. O princípio de quê? Esses termos indicam o quê? Então, primogênito tem a ver com primazia, tem a ver com esse ser único em todo o universo. Bom, filho eterno, essa expressão alguns entendem, se é filho, não foi criado por alguém, né? Filho, ele é filho eterno de Deus. Com o que, irmãos? Bom, ponto final, né? E o que mais? Portanto, a visão adventista do sétimo dia é de que Jesus é o Criador de Deus, e não o quê? Da teologia. Ok? Conclusão, terminamos um bom tempo e amanhã, já lhe convido, amanhã nós vamos falar um tema muito importante. Vamos estudar sobre a pessoa do Divino Espírito Santo. Você sabe que Deus Pai tem poucos questionamentos, Deus Filho tem também poucos, mas o Espírito Santo tem muito questionamento. Tem muita gente que não entende que ele faz parte da Trindade, e amanhã você vai entender pela graça de Deus. Bom, conclusão, 4 pontos para nós chegar à nossa conclusão. A divindade de Cristo é o que, irmãos? Número 2. As Escrituras revelam as Escrituras. Cristo. Número 3. O amor e a misericórdia de Deus são revelados através de Cristo. Não tinha como revelar de outra forma o seu amor, irmãos. Número 4. Ao refletir sobre a divindade de Cristo, somos chamados a um relacionamento mais profundo com Ele. O objetivo central de estarmos aqui estudando nessa manhã não é adicionar mais informação, mais conhecimento. É que você conheça esse grande Deus e queira se relacionar melhor com Ele. Agora, como a gente sempre faz, 5 perguntinhas, né? Para saber se você estava atento ao que nós falamos. Você vai responder V ou F agora, para me ver se você está esperto. Primeira pergunta. O Filho de Deus deve ser entendido como uma criação de Deus, uma mera representação dele? Falso. Falso. Muito bem. Número 2. Jesus livremente deixou de usar seus atributos divinos, mas não deixou de ter. Verdadeiro. Verdadeiro. Muito boa. Número 3. O Novo Testamento aponta diretamente para a verdade de que Jesus é Deus? Verdadeiro. Verdadeiro. Número 4, antes de nascer em Belém, Jesus Cristo já existia eternamente com o Pai? Verdadeiro. Verdadeiro. E número 5, ele se fez carne sem deixar de ser Deus, possuindo 2 naturezas, a divina e a humana, unidas numa única pessoa? Verdadeiro. Verdadeiro. Pois muito bem, agora a nossa termina aqui, a minha decisão que seja sua. Eu fico com a letra preta e você com a vermelha. Quero conhecer e amar cada vez mais Deus que se fez carne e habitou em nós. Amém? Deus seja louvado. E amanhã, que horas? 7h45, vamos estudar sobre a divindade do Espírito Santo. Amém. Essa é muito boa. Que bênção, né? Quantos estão felizes por nós termos encontrado e conhecido esse ser maravilhoso que é Jesus Cristo? Quantos estão felizes? Amém. Também estou muito feliz. Muito feliz porque nós estamos aprendendo mais dele, conhecendo mais ele. Eu digo a você o seguinte, que você não deve se contentar apenas com esses momentos, tá? Nós fizemos a campanha. Eu ainda tenho alguns livros. Se você quiser, você pode me procurar. Que ele tem um livro lá para você. O livro Misto Crente. Você pode aprender mais dele, conhecer mais do que você mesmo acredita. E ter um fundamento para poder dizer
eu verdadeiramente creio no Senhor. Nós iremos terminar esse momento aqui, convidando vocês a estarem em pé. Nós iremos cantar novamente a música Nisto Cremos, declarando que cremos. Alan. Oi, 1, 2. Ok? Vamos declarar que cremos no que cremos. Na verdade, está revelada na palavra de Deus.
Obrigado porque eu estive nesse recinto sagrado com meus irmãos e minhas irmãs. Aqui nós cantamos para exaltar o Teu nome para o nosso deleite. Aqui nós apresentamos uma escola sabatina, bem como esse culto divino. Tudo foi feito para engrandecer o Teu nome e para que a Tua igreja seja alimentada cada vez mais. Agora vamos sair desse recinto mais uma vez. Mas nos dê a alegria de sair com a Tua bênção, a bênção do perdão, a bênção para refazer as nossas energias físicas, mentais e espirituais em nossa vida. Como é bom saber que dentro em breve teremos um ponto final na história da raça humana, onde o Senhor haverá de vir buscar a Tua igreja. Mas enquanto esse dia não chega, meu Deus, abençoa a juventude da Tua igreja, que sejam jovens, que cresçam no temor do Teu nome. Abençoa os de mais idade, abençoa os idosos da Tua igreja, que eles não percam a esperança, continue firme na certeza que o Senhor vai voltar. Eu peço uma vez especial sobre a liderança dessa igreja. São homens e mulheres que trabalham voluntariamente, que trabalham porque querem ver a população do céu aumentar. Derrama os dons e os talentos sobre os mesmos. Finalmente, o derrama nos perdoe e nos dê a graça de sair com a Tua bênção em nome de Jesus. Deus possa abençoar a sua vida. O pastor vai estar lá à porta recepcionando, cumprimentando vocês. Hoje tem um novo sentido, não é isso? Hoje tem um novo sentido. 5 horas lá na igreja do Ouro Preto. Você está convidado aí, tá bom? Deus possa abençoar. E amanhã, você que veio hoje, não pode faltar de jeito nenhum. Amanhã teremos um tema polêmico, mas fundamental para nós crermos e estudarmos, tá bom? Deus venha abençoar a sua vida, em nome de Jesus.